Vamos começar mais um podcast por aqui, e esse podcast é algo que você que estava me acompanhando aqui, ó, e me acompanha sempre no YouTube, pede, né? O mercado pet, Henrique, traz opções, traz histórias para que a gente possa conhecer, afinal, sabe-se, né? Todo mundo aqui sabe desse mercado gigante que é, e aí a nossa missão é trazer conteúdo, convidados especiais para você que nos acompanha por aqui. Então sempre, ó, inscreva aqui no canal para não perder todos os nossos podcasts. Nos acompanhe também nas plataformas, né, de streaming, Spotify, Deezer, porque boas histórias você encontra por aqui. E o convidado de hoje é o Mazinho, CEO, fundador da Apaixonados por Quatro Patas. Cara, obrigado, tá, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado a você. Vindo aqui para Minas. Está sendo bem recebido aqui em Minas? Muito. Minas, gente, eu vim com um amigo mineiro. Ah, então você já veio proseando, né? Mineiro é bom demais, né? Bom demais, dá conta, né? Bom demais da conta. Aprendeu como que é a reda, né? Já Tô aprendeu? aprendendo, né? Você tá aprendendo, né? Cara, o Mendonça falou, arreda pra lá. Eu falei, arreda? O que é isso, né? Me dá um dicionário aqui. Chega um cadinho pra lá. Eu falo, mineiro não tem jeito, né? É 3 segundos, abrindo a boca já sabe que é mineiro, né? Ó, é o seguinte, boas histórias, então já coloca um caderno aí do teu lado, papel, caneta, porque eu tenho certeza vai ter muitas boas, eu falo, ideias, né? Ações que você pode aplicar sendo franqueado da marca ou mesmo empreendendo com outro negócio. Então já pega esse papel, essa caneta, fica a minha dica por aqui. Antes eu vou falar dos patrocinadores. Sem patrocinador, tu sabe como é, né? Nada acontece, né? Nada. Primeiro patrocinador, já conhece? Sult? É. Aqui, ó. Sults, ó. Sult. Esse é um sistema, Mazinho, eu vou te contar. Quem é franqueador ajuda mais a vida demais do franqueador. Por quê? São vários módulos que existem dentro desse sistema, como expansão, tem a parte de comunicado com os franqueados, chamados, marketing, academia de estudos, dá para colocar lá uma trilha de conhecimento para o franqueado, né, assistir o dia, a hora que quer. Então, são vários recursos dentro da mesma plataforma. Hoje, mais de 1.000 franqueadoras utilizam Sults e é um sistema que vem ajudando muitas franqueadoras a terem mais tranquilidade, que a gente sabe, né, do desafio que é, né, dar suporte a uma rede quando ela vai crescendo, e aí nós precisamos de tecnologia nesse suporte. Então, quem não conhece Sults, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo e fala que viu aqui no canal Henrique Mol, porque tem condição especial para você. E o outro patrocinador também ajudando as franqueadoras, Datamótica. Sabe aquela consultoria de campo? E a gente sabe que tem um grande desafio, porque consultoria de campo a franqueadora faz para visitar as unidades, né, com o objetivo de ver se ali está sendo feito, né, como uma supervisão, entender se aquele padrão está sendo replicado lá na ponta para que possa crescer de forma sustentável. Isso. Só que tem um grande desafio que é financeiro, né, recursos humanos. A Datamótica ajuda exatamente nesse sentido, fazendo uma consultoria remota, onde a franqueadora cria um plano de ação e normalmente durante 15 dias faz uma consultoria e vai alinhando, né, junto com a unidade. É bem legal, eu sou franqueador, utilizo nas minhas redes, tem ajudado demais, eu falo, manter lá aquela satisfação, aquele padrão que tanto nós queremos, né, para crescer, eu falo, com consistência. A dificuldade é essa, o padrão. O padrão, cara, o padrão. É a luta do franqueador, é você manter o padrão na ponta. É. Anota aí, Datamótica, tá? Datamótica. Vai te ajudar e, Anota aí. Quem é franqueador, anota aí também. Sults, Datamótica. Mas antes de começar a falar um pouco mais da Apaixonados por Quatro Patas, eu queria, né, conhecer o Mazinho. Porque tem uma amiga tua que eu conheci ela no Rio de Janeiro, numa feira lá, na feira da ABF do Rio de Janeiro, mas falou bem. Inclusive ela tá aqui, sabe? Tá lá, ó, nos bastidores, falou bem de ti, mas falou foi muito, não foi, Mendonça? Então agora eu quero conhecer da sua boca, né? O que ela falou tanto de ti, da sua história. Conta pra gente. Mazinho é uma mistura de carioca com mineiro, né, Rolando? É uma mistura de carioca. O Mazinho é um vendedor de banana que deu certo. É o que é verdade mesmo, não é história. Eu fui vendedor de banana a partir dos 5 anos de idade. Tá. Meu pai. Eu era uma criança que minha mãe falava que eu tinha o cu riscado. É aquela criança que deve ser com TDAH, deve ser aquela criança que... E eu não podia ficar em casa porque eu brigava com todo mundo. Eu era uma criança, né, que hiperativa. Hoje a gente não sabia o que era. E meu pai, para melhorar as coisas, me levava para feira, onde meu pai era feirante. Tá.
E com 5, 6 anos eu comecei a vender. Ele botava pra vender lote, porque eu não sabia contar. Lote de caqui, lote de banana, lote de... E aí foi o Mazinho. Já estava no sangue, vendendo né? banana, aprendendo. Quando eu estava em casa, aí comecei a gostar do meu dinheirinho. Aí com 10 anos meu pai me deu uma caixa de limão, me ensinou a sacar o limão. Não é bom sacar o limão de qualquer jeito, você tem que sacar o limão, ele compridinho assim, 6 limões, aperta, bota a parte bonita. E eu saía de bicicleta vendendo limão. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, um local bem pobre, bem pobre. Duque de Caxias. Tá. Nasci em Duque de Caxias, meu negócio foi todo Duque de Caxias. Eu sou um vendedor. Sou um vendedor. Então, eu vendi... Na época de fogos, eu tinha minha barraquinha. Não sei se tem isso aqui. Antigamente, você tinha uma barraquinha que você vendia estalinho, bomba, botava na porta de casa. Sempre. Na Festas, né? Festas. Sempre tinha que ter, né? Festa. Na época de soltar pipa, eu jogava bola, né? Inclusive, depois eu fiz faculdade porque eu jogava bola. Jogava na faculdade futebol de salão, então eu era muito bom de bola, então eu não pagava faculdade, porque eu era um menino muito pobre e eu trabalhava vendendo sapato nessa época, numa sapataria. Então a minha vida até os 27 anos foi de vendedor de loja, vendedor. Comecei vendendo banana, até os 15 anos eu fui feirante. Aos 15 anos eu entrei numa sapataria. Tá. Primeiro para arrumar os sapatos, depois fui vendedor de sapato, principalmente para mulher. E eu sabia o nome da cliente. Eu atendi, quando a mulher atendia, mulher é difícil de comprar, né? Se ela experimentasse 10 sapatos e não levasse, eu levava ela até a porta, sorrindo. Agradecia ela, falou, olha, se tu não gostar de nada, tu volta. Tu acredita que uma grande maioria voltava? Porque uma mulher que olha 10 sapatos e não gosta de nenhum, ela não vai gostar de nenhum lá na frente. E não vai ter o atendimento que eu tive. E muita gente voltava. Trabalhei vendendo sapato até os 21 anos. Fiz faculdade, que eu jogava bola, né, na faculdade. Você era bom de bola? Era bom de bola, era canhoto. Mas você não é flamenguista, não é? Sou flamenguista. Pelo amor de Deus, Mendonça. Acho que ninguém é perfeito, né, Orlando? Ninguém é perfeito, né, Orlando? Tem uma tatuagem do Flamengo aqui. Pelo amor de Deus, pula essa etapa, vai, pula. Porque aqui vocês são o quê? Daqui é gala, aqui só tem, daqui é só gala. Então a gente é Gabigol aqui. Né, Gabigol? Tu é o Gabigol, né? E aí fazia faculdade, porque eu jogava bola, então eu tinha bolsa integral, fiz faculdade de administração de empresas, porque eu estava sempre ali, né? Família pobre. E fiz primeiro grau foi colégio público, segundo grau foi escola técnica, colégio público. Na faculdade eu não consegui porque eu tinha que estudar muito, trabalhava. Na faculdade eu assistia a primeira e a segunda aula, depois eu dormia. E o professor deixava eu dormir. E falava com os colegas, deixa ele dormir porque ele trabalhou o dia todo, ajuda ele depois. E eu vendia sapato nessa época. Aí eu tinha um tio que saiu das Óticas Brasil e montou uma ótica. Tá. Ele era gerente. E me chamou para vender ótica. Pô, eu trabalhava na sapataria em pé o dia todo, fui trabalhar de ótica, botava uma jaleco branco, ótica parece até... vendedor de ótica e vendedor de colchão, parece até médico. Parece médico, branquinho, né? Limpinho, né? Ar-condicionado. Eu falei, meu Deus, aqui eu vou... E fui vendedor de óculos dos 21 aos 27 anos. Foi quando eu montei a minha primeira... Aí eu fiz o que o meu tio fez. Aí eu saí dele e montei uma ótica. Junto com a minha irmã, que também já era vendedora de óculos. Tá. E aí dos 27... Foi aí a primeira vez que você, vamos colocar, monta um negócio? Um negócio. Vamos dizer, formalmente, porque eu falo, o empreendedorismo já estava lá atrás, né? Eu já tinha um negócio quando eu botava minha barraquinha. A barraquinha, exatamente. Eu fui trabalhar, eu trabalhava vendendo sapato, mas lá no Rio tinha uma cidade chamada Vila dos Teles, que era o polo nacional do jeans. E eu comprava também jeans lá para vender. Minha vida foi toda vendendo. E a sua grande inspiração foi quem? Meu pai, né? Meu pai era feirante, pô. Meu pai estava comigo ali o tempo todo. Até os 15 anos, meu pai comigo. Depois, meu pai sempre trabalhando e tal. Meu pai é vivo ainda, 91 anos. Ah, é? E contador de história, conta história. E é vivo. Que legal, cara, que legal. Trabalhou até 3 anos atrás. Até 3 anos atrás? Tinha uma lojinha de ração,
que ele ficava lá, sentava, pegava o jornal, ficava lendo. Quando chegava cliente, ele resmungava, porque ele não queria vender, ele queria ler o jornal. E conta pra mim aqui, Mazinho, o seguinte... Deixa eu pedir desculpa ao pessoal que eu tô saindo de uma gripe muito forte. Tá. Então, de vez em quando, eu vou precisar dar umas tossidas aqui. Então, tem uma aguinha aqui. Não, tem aguinha. Se acabar também, você me fala, tá? Que a gente pega mais ali. E aí, dos 27, montei a minha primeira ótica. E aí, em Caxias. Aí, 6 meses depois, montamos outra. Um ano depois, outra e tal. Chegou um tempo que a gente tinha, na Baixada Fluminense, 15 óticas. Cada uma com um nome diferente. Ah, não era a mesma Eu marca? tinha cada 100 metros uma loja, cada uma com nome diferente, pra gente... Você competia com você mesmo? Comigo mesmo. Tá. Em Caxias, por exemplo, a gente tinha 7 óticas, existia 14 óticas, 7 era nossa. Tá. E a gente, o cara chegava aqui, quanto foi o seu orçamento? Ah, R$800. Quando chegava ali, só fez o orçamento, eu fiz ali. Quanto foi 800? A gente faz 780. Aí se não comprasse, chegava, a gente ia baixando até o cara comprar. Brigando entre a gente mesmo. O comprador não sabia que era dos mesmos donos. Ah, nem o comprador... Ah, o cliente que você fala. O cliente não sabia que era do mesmo dono. Aham. E aí, depois, num determinado ano, 3 irmãos. Aí a gente separamos da sociedade, meu irmão ficou com a metade, era 18. E aí também eu tive choperia. Eu fui o maior vendedor de chopp do Rio de Janeiro. Eu tinha um bar de pagode que chamava Tribunal do Chopp. Ah, é? Aonde lá no Rio? Caxias, na Baixada. Caxias? Sempre na Baixada. Tá. E aí a gente também lançou vários grupos de pagode. Eu fui sempre envolvido... Mas então, se deixar, a gente faz aqui um podcast, acho que de umas 3 horas, 5 horas, para contar todas as histórias. Eu montei uma empresa de roupa na época do Surfwear. Você é menino novo, não pegou essa época, né? Não peguei. Teve uma época que lançou a Surfwear. Minas não tem mar, né? Então aqui a gente vai pro bar, né? Aí mas tinha Company, não sei o quê, essas marcas de Surfwear. E eu lancei uma marca também, mas que aí nessa separação... O meu irmão ficou com essas lojas e aí nós ficamos com 10 óticas. Ele ficou com uma choperia e tal, nós ficamos com 10 clínicas. E aí a minha irmã passou a tocar junto comigo e tal. E aí, num determinado momento, nós viramos franquia. Meu irmão é franqueado da Carol. Tá. Ele tem hoje Carol. Ele tem hoje umas 20 clínicas, 20 óticas. E a minha irmã, que ficou tocando as óticas, tem 10 óticas Diniz. Me aposentei. Lembra do menino, do corriscado, do TDAH, hiperativo? Fiquei maluco, fiquei doido. Depois de 6 meses, minha filha médica falou, pai, só vai pirar. E eles sabiam que eu gostava muito de animal. Ele falou assim, pai, por que você não abre uma associação para cuidar de bicho, resgatar bicho da rua? E aí eu gostei, fiz. Eu já mexia com comunicação, eu gostava muito de comunicação. E aí, na época era Facebook, aí montamos o Facebook, fizemos uma campanha para ver o nome. O nome foi criado por o pessoal do Facebook. Tipo, incentivou o pessoal lá no grupo, lá? Voto popular. Não, mas a pessoa, o cara que segue, os seguidores, eles que criaram o nome, eles que criaram. Aí uma menina criou a marca, tudo porque a gente estava fazendo sem compromisso. Vou fazer lá para me fazer alguma coisa. Aí comprei um sítio, associação, né? Apaixonados por Quatro Patas é uma associação. E aí comprei um sítio e aí comecei a resgatar animais de rua. E aí tem um detalhe, que aí a pessoa, quando você entra nisso, é um mundo diferente dos protetores. Existe gente, mulheres, que vivem para isso. Só fazem isso. São pessoas solitárias que vivem para isso. E aí quando eu comecei a resgatar, as pessoas falaram assim, puxa, aí tem um animal ali na rua, eu só resgato, que eu ajudo, e não sei o quê. Aí eu pegava e eles paravam de ajudar. E você levava? Pro meu abrigo. Tá. Que eu tenho um abrigo hoje. Que é o sítio lá. É um sítio que eu tenho um abrigo, que eu tenho hoje mais de 1000 cães no abrigo. É mesmo? Tudo eu resgato. Porque depois que você resgata, tu resgata animal doente, velho. E a gente resgata também hoje, e resgatava filhotes, mas a gente faz feira de adoção até hoje, todo sábado. Eu resgato filhotes, todo sábado eu consigo adoção para família de 10 filhotes, de gato e cachorro. Montamos a ONG, né? Montamos o... Eu não gosto de falar ONG, porque a gente nunca pegou nada não pegava ajuda de ninguém. Eu usava a minha óticas, meus amigos mais próximos, para me ajudar.
E tinha meu vice-presidente, que era presidente da OAB de Caxias, da seção de animais. Uhum. Ele era vice-presidente e tocava algumas coisas. E ele chegou uma vez para mim e falou assim, a gente está devendo uma clínica ali, porque às vezes eu usava a clínica. Apesar de que eu tinha uma médica veterinária no abrigo, mas às vezes quando tu pegava era atropelado, tu tinha que levar para uma clínica. Tá devendo uma clínica ali, quanto tem que pagar? 5, 6, 10 mil. Aí ia lá, juntava o dinheiro e pagava. Tá. Num determinado momento, com 6, 7 meses, ele falou para mim assim, Mazinho, a gente está devendo uma clínica, a gente tem que pagar. Tá. Eu falei, tá bom, quanto a gente deve? 50 mil. Eu falei, o quê? Não, porque pegamos o Chicão, fez operação foi 7 mil, e depois não sei o quê. Eu falei, irmão, vamos fechar isso, chega, não vou, eu não tenho como. Eu vim para cá para fazer o bem, mas eu vou fechar a ONG, não tem... Tá. Aí anunciei que ia fechar. Porque, na verdade, você não recebia recurso de terceiros, nada, não, era você... só de amigos. Como tá. eu tinha muitos amigos, então eu tinha o cara do Rei do Bacalhau, que me ajudava, a Vivian Fest. Eu tinha uns 10 comerciantes que eram meus amigos, que eu convenci eles a ajudar essa causa animal. Tá. Que há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, não tinha muita relevância. Hoje não tinha um quadro no Fantástico com a Xuxa falando de pet. Uhum. Não tinha. Então começamos, e era difícil falar, pô, meu irmão, me arruma 10 sacos de ração, aí outro me dá 10 sacos, entendeu? E aí falou, eu vou fechar. Não tem como manter. Aí uma protetora maluca falou assim, seu Mazinho, abre uma clínica veterinária. Falei, gente, eu estou aposentado, eu não quero trabalhar. Não, seu Mazinho, aqui a gente não tem acesso, nós só temos a SUIP. A SUIP é uma organização, a única que tinha. A prefeitura atende muito pouco. Aí, eu abri uma clínica veterinária. Para atender a sua demanda, que você já tinha. tinha. A minha demanda. E alguns pequenos protetores, eu não sabia a diferença de uma agulha para uma seringa, não sabia nada. Mas eu era vendedor. Uhum. E eu não queria ganhar dinheiro. Eu queria só não gastar o meu dinheiro. Tá. E aí a clínica, meu irmão, abria 8 horas, quando chegava 11 horas tinha que fechar as portas, porque tinha fila na porta e não podia ter. Eu só tinha como atender 50, 60 pessoas por dia. Aí foi um sucesso. Isso lá na Baixada Santista. Duque de Caxias. Tá. Baixada Fluminense. Baixada. Tô tocando São Paulo. Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Pessoa de gente pobre. Porque a veterinária, antes da Apaixonados por Quatro Patas, não digo antes, porque em São Paulo isso já mudou também, era para pessoas com dinheiro, com um mínimo de dinheiro. Pessoas pobres, os animais morriam. Não tinha acesso. O animal ficava doente lá, ficava lá, ia morrendo. A míngua, porque o cara não conseguia levar. Era como se fosse... há 30 anos atrás, a questão dentária. Antigamente, a gente era um país de desdentados. Ninguém podia dentista para arrancar. Aí surgiram os mineiros, que foram para o Rio e para São Paulo, e criaram a odontologia popular. Uma obturação que custava 300, eles começaram a cobrar 30. Tá. Porque o serviço... ele é barato. O caro, por exemplo, os produtos para fazer um serviço, para fazer uma castração, uma obturação, é muito baratinho. O caro é a mão de obra do cara, do profissional. Só que ela era muito valorizada, muito. Eles ganhavam pouco, muito de poucos. Tá. E aí a gente criou a nossa vocação de ganhar pouco de muitos. Tá. Então... não era para atender 5 pessoas por dia, era para atender 50 pessoas por dia. E aí eu usando o meu marketing, que eu sempre gostei, aí a clínica explodiu. Tá. Com 6 meses tivemos que abrir, porque vinha gente de Nova Iguaçu, vinha gente de 20, 30 quilômetros longe, e chegava lá e não era atendido, porque não tinha espaço. A fama da Apaixonados cresceu tanto. E aí, com 6 meses, eu fiz uma pesquisa. Vocês querem 2 apaixonadas aonde? Aí, claro. Oba! Deixa aqui. Lá. Aí, botamos uma em Magé, Caxias está aqui. Botamos uma em Magé, a 10 quilômetros, e botamos uma em Nova Iguaçu, a 10 quilômetros. Abrimos. Bombou. Mesma coisa de Caxias, encheu. Tá. Fechava. A mesma coisa que aconteceu na primeira, aconteceu nas outras. E essas operações próprias? Tudo próprio, tudo próprio. Não era para ganhar dinheiro. Eu queria ajudar o povo.
Eu queria ajudar o cara, não queria ganhar dinheiro. E eu cobrava 30% do que uma veterinária normal cobrava. É mesmo? Uma castração era 400, eu cobrava 100. Uma mastectomia, o cara cobrava 2 mil, eu cobrava 500. Eu convenci o veterinário que ele ia ganhar menos, mas ele ia ganhar de um monte. Tá. Eu fazia 40 cirurgias por dia com 2 veterinários. 10 de manhã e 10 de tarde. 2 veterinários, 40. Tá. As clínicas comuns faz 1, 2 por dia. Tá. E aí, clínica veterinária popular, assim como hoje tem dentista popular, o Dr. Company, Sim. não sei o que Company, não sei o que, né? Dental. Explodiu. Aí eu tive que abrir uma outra. Essa aqui era uma casa velha, numa rua secundária. Aqui em Piabetá era uma casa velha, numa rua secundária. E Nova Iguaçu era uma casa velha, numa rua secundária. Tá. Aí eu falei, pô, vou abrir agora numa rua principal, mas que também era uma loja de carro. Aí abri com vidro na frente, aí eu instalou, eu falei assim, caraca, aí comecei, isso dá negócio. Sim. Porque eu não queria negócio, eu queria Sim. descansar, eu queria... Era um momento que você estava querendo muito mais paz do que, vamos colocar assim, desafios, né? Eu queria desafio, se eu quisesse, eu tinha tocado a minha ótica, eu Sim. poderia... Não queria, eu já estava com 56 anos, e não é por causa da idade. Sim. Hoje eu tenho 65, me acho novo, mas eu trabalhava desde os 5, eu trabalhava mesmo. 5, 6 anos eu não trabalhava. Meu pai me levava para lá e para mim era um trabalho. De manhã eu ficava lá, de tarde para a escola, e eu queria descansar, que eu estava... E aí fui começar a estudar o mundo pet. Falei, pô, isso aí é negócio. Para mim não era negócio. Aí comecei a estudar o mundo pet. Aí uma médica veterinária minha falou assim, São Mazinho, vamos abrir uma clínica de sócio. Tá. E o senhor faz igual uma franquia, a gente paga um royalty para você. Eu era franqueado da Diniz. Sim. Falei, vamos. Aí abri Nilópolis, terra da Beija-Flor, também a Baixada Fluminense. E aí, as minhas clínicas, eu não sabia o lucro que dava. Tá. Porque eu botava tudo num balaio e eu tocava. Isso. Quando eu abri uma clínica de sócio, eu tive que fazer o balanço e a contabilidade separada, né? E aí eu vi que dava 25% de lucro. Tá. De 20% a 25% de lucro. Aí eu falei, pô, Um ótimo negócio. um negócio desse com 25% de vender. Mas no início era só clínica veterinária. Tá. E aí alguém falou assim, Sr. Mazinho, o senhor faz cirurgia, o senhor tem que vender o antibiótico, o senhor tem que vender o anti-inflamatório, porque o cara sai da cirurgia, sai daqui e vai comprar no pet shop. Aí eu comecei a vender o antibiótico, o anti-inflamatório, a rifocina. Aí o cara falou, só tem que vender o colar, a roupinha. Aí eu comecei a vender o colar, a roupinha. Aí veio outra mulher e falou assim, pô, por que você não botou as coleiras? Aí eu comecei a botar as coleiras. As coisas foram acontecendo. E aí essa menina fez essa proposta, abriu lá em Nilópolis. Aí uma outra veterinária, pô, vamos abrir de sócio também. Aí abrimos em Saracuruda e no lote 15, Tá. 6. Aí a 7ª também foi de sociedade. E aí eu fui abrindo. Aí eu falei, meu irmão, esse negócio é bom demais. Aí criei um modelo de negócio. Sim. E foi abrindo loja, foi abrindo. Chegamos a 11. Isso em 2 anos. Tá. Mazinho, e essas aberturas, né, sempre em sociedade, quando que dá aquele estalo do sistema de franquias? Chegamos a 11 clínicas em 2 anos. Tá. Né? 6 de sociedades e uma própria. E aí eu era franqueado das óticas Diniz, vou falar aqui, né? E aí deu um estalo, aí eu fui participar da FIFA. Falei, agora vamos montar a nossa franquia. Tá. Contratei André Guimarães, contratei o Orlando, comecei a montar uma equipe e fui para São Paulo participar da feira de franchise e fiz uma imersão. Tá. Procurei um advogado de São Paulo para montar o nosso contrato de franquia, a nossa COF. Comecei a estudar aquilo ali, porque eu vi que o negócio dava de 15% a 25% Sim. de lucro. Você olhava para o negócio e falava, cara, isso aqui é um bom negócio, bom, né? não, eu falei, já isso é- validei aqui, isso aqui é um negócio. Agora deixa eu entender um pouco sobre E esse eu- sistema de e aí eu falei, eu franquias. vou morrer. Se eu continuar trabalhando, eu vou morrer. E, pô, eu tô para morrer há 5 anos. E aí isso foi
em setembro de 2020. Foi quando nós começamos a montar. Contratamos uma empresa também para prospectar veterinário. Tá. Tudo aquele negócio, tudo organizado. Tá. Como se fosse dar certo. Vamos dizer, tudo organizadinho, planejado e tal. E aí estava marcado para fevereiro. A gente fazia num grande hotel. Em 2020? 2020. Tá. 2021. Entrou em fevereiro, em setembro. 2021 estava marcado para o lançamento da franquia em fevereiro. Estavam procurando um hotel grande, procurando uma cidade das músicas, cidade de arte e tal. E quem fazia era um cara que fazia eventos para a Globo. Alberto. E aí, em janeiro, entrou a pandemia. Porra, aí como é que tu faz evento com a pandemia? Fechou tudo. Fechou tudo. E aí, e agora? O Alberto, que era dono de uma empresa de eventos, ele falou assim, Mazinho, eu quebrei. Não tenho mais... Fechei minha empresa. Eu quero ser franqueado. Eu vou ser o primeiro franqueado. É verdade. Aí tu vê, o cara que passou, ele fez uma imersão com a gente para conhecer o negócio, ele que ia lançar o produto... Ele conheceu como fornecedor. Ele seria um fornecedor ali. Isso, ele seria o cara que iria fazer o evento. Ele gostou tanto, olha que legal, que ele acreditou tanto, falou assim, eu vou ser o primeiro franqueado. Aí começamos, ele botou o primeiro franqueado, um outro médico veterinário, e abriu também, e aí eu comecei, aí me empolguei, e eu comecei a abrir. Porque tinha veterinário que queria, mas não tinha condição de montar. Eu abria, passava para ele e financiava para ele em 40 meses. Só veterinários que trabalhavam comigo. Isso em fevereiro de 2021. Em 22, a gente tinha aberto já umas 30 clínicas. Em 23, aí foi embora. Hoje nós estamos em 25, somos 98 unidades. Chegou um determinado momento que eu tinha 18 unidades minhas, quando tinha umas 40, e o resto tudo franqueado. Então eu ficava ali, fazia as duas coisas. Eu falei, eu tenho agora que me dedicar a dar suporte, porque foi crescendo atabalhoadamente, desorganizadamente, porque foi muito, muito rápido. Então foi abrindo, e eu não tinha como dar suporte, porque eu fui abrindo. E aí, quando chegou em 2023, final de 2023, eu vim de todas as minhas clínicas, falei, não, agora nós vamos ser um franqueado e vamos dar suporte. Aí contratei um diretor executivo, aí montamos uma estrutura de franchise. Cara, e é muito interessante, Marcinho, que eu falo assim, eu levanto muito essa bandeira do sistema de franquias, que é uma forma mais segura para se empreender. Né? Não tenho dúvida que trazer essa experiência, né, para alguém que está ali novo, querendo empreender. E eu falo que assim, a gente tem uma grande preocupação em fazer um franchise mais forte com negócios bons. Sim. E o teu negócio, ele foi acontecendo naturalmente, né? Ele era tão bom que as pessoas que estavam ao seu redor queriam esse negócio. Mas não teve um planejamento nenhum. Eu digo que eu sou muito trabalhador, né? As pessoas falam, eu sou trabalhador, voluntarioso e maluco. Sim. Porque se você não tiver uma dose de doideira... Não faz nada, né? Quando eu tinha 11 clínicas... A minha família falava assim, tu é maluco, porque o dinheiro era todo investido ali. Isso não vai dar certo, para que tá fazendo isso? Cadê o dinheiro? Falei, calma que o dinheiro vai vir. Então você tem que ter uma dose de doideira. E eu digo que eu tive sorte, né? Eu copiei isso de alguém que falou, o que é sorte? É o encontro da oportunidade com a competência. Então, passou ali... Passou na minha frente, passou a oportunidade e eu tive a competência de manter, de fazer, de correr atrás. E aí não esqueça que eu falei lá atrás que eu montei uma associação para resgatar animais de rua. E isso continuou aumentando. Quando eu tinha uma clínica, eu podia ajudar 2 protetores, com 2, 4, com 10, com 20, e eu uso meus franqueados que me ajudam, que quando eles vão ser franqueados, eles vão lá olhar o meu abrigo, olhar os animais que são resgatados. Então, eles me ajudam. Aí, uma protetora me pede uma ajuda, ela é de Bangu. Aí eu ligo pro franqueado de Bangu, tem um animal aí de rua, pode ajudar?
Aí ele faz de graça. Tá. Aí acontece em Nova Iguaçu, eu ligo pro franqueado de Nova Iguaçu, aí eu vou, a minha rede, Você vai criando uma rede cada vez mais forte. minha né? rede de proteção animal e uma rede de Sim. proteção também à marca, Sim. que é defendida por todo mundo. Quando tem algum problema, que alguém quer falar mal da Apaixonados, entra uma rede de protetores e fala, não fala mal dele não, que ele é o único que ajuda, Sim. e tal, e tal, e tal. E nisso, o boom também, assim, surgiu, porque no Rio tem o nosso público é mulher. Homem Homem é largado, né? É largado, a né? mulher que toma conta do bichinho, Sim. a mulher que gosta de bicho, a mulher que gosta de tomar conta. É ou não é, Mendonça? Eu falo, quando tem um cachorrinho, um homem, se depender, o cachorro passa fome, né? Passa fome. Passa fome. É, isso aí, é tipo isso. Hã? Um dos dois vai passar. Um dos dois vai passar fome, né? E aí a mulher, e aí tem uma rede de protetoras, atrizes da Rede Globo, que são protetoras, que ajudam os animais. Hoje já está mais famoso, né? Todo mundo quer ajudar para ganhar like. Tá. Mas isso há 3 anos atrás era meio, ainda não estava. E tem a Beth Goffman, que é uma protetora atuante. Ela que mexe, ela que bota dinheiro, ela que cuida. E aí ela soube da gente, me procurou e eu fiz um acordo para ela para atender ela à vontade nos animais que ela precisava de ajuda. Coloquei a minha rede de proteção para atender e ela ajudar a pessoa na Baixada Fluminense e tal. E aí, em troca disso, eles fazem os depoimentos agradecendo Apaixonados por 4 Patas, agradecendo ao Mazinho pela ajuda dos animais. E aí a Paola de Oliveira tem vídeos falando da gente, aí tem a Malu Mader, tem a mulher do Luciano Huck, Angélica, aí tem a... Tem um monte de artistas, umas 10 artistas, que começaram a falar da gente. E aí a gente usa isso nas redes sociais, né? Sim. Olha a Paola falando da gente. Eu falo, pô, que legal. Isso foi criando. E aí começamos a fazer propaganda também. Aí começamos a entrar na Rádio Globo, na Rádio Tupi, na Bandeirantes, no SBT. E aí foi crescendo. Então, hoje, Apaixonados é um modelo de negócio muito bom, porque, como você sabe, o serviço... né? É uma coisa difícil de fazer, mas se você tiver um suporte, um modelo, o negócio toca. Sim. O nosso grande foco, hoje a gente tem 98 clínicas. De 98 clínicas, a gente tem 10 que são investidores, porque a gente não fecha a porta para os investidores, mas a gente deixa claro que o cara tem que estar vivendo o negócio. Tá? Não é o investidor que monta lá, esquece, cara, né? que quer botar uma franquia para uma conhecida ou para um filho que não vai trabalhar. Não, o cara tem que trabalhar. Tem 10... mas são multifranqueados. Mais 10 investidores. Porque o meu foco são médicos veterinários. Alguém que já está na área... Porque a nossa né, clínica tem uma média de venda de 120 mil a 180 mil por mês. Mas vamos botar uma média de 150 mil. Com o lucro de 15%. Eu boto sempre o mínimo. Tá. Eu não gosto. Mas eu tenho franqueado que tem lucro de 25%. Mas aí, se eu botar e o cara não tiver 25%, mas 15% ele não tem como deixar de ter. Tá. E eu boto no DRE. Né? E hoje eu tenho, hoje eu tenho 3 clínicas próprias. Para quê? Para eu saber como é que funciona, continua funcionando. Porque eu tenho uma clínica que vende 100, eu tenho uma clínica que vende 150, eu tenho uma clínica que vende 200. A clínica que vende 100 mil, ela me dá 20 mil de lucro. Então, o franqueado que tem uma clínica de 100 mil e não dá 20 mil de lucro, eu falo assim, me dá meu teu DRE aqui. Sim. Eu vou dizer onde tu está errando. Onde você não está fazendo para não ter esse lucro. Então, o médico veterinário, se tiver uma clínica que venda 100 mil reais e ele tiver 15 mil de lucro e ele trabalhar na clínica, ele vai ter um salário de 7 mil, se ele trabalhar 5 dias, ele vai ter um salário de 7 mil reais, entre 6 e 8, 7, vai ter um lucro de 15, ele vai ganhar 22 mil reais, um veterinário. Aonde que ele ganha isso? Nunca em lugar nenhum. Tá. O investimento, 250 mil reais, de 250 a 300. 250 mil reais, o que ele faz com 250? Compra um apartamento para alugar por 2.500? Não. 1%. Não. Vamos botar 1%. 0,5%, 1.250. É. Que aluga mais ou menos. Vamos botar 1%. Sim, sim. Então ele compra um 250 mil apartamento para alugar por 2.500.
Tá. Ele vai investir 250 mil na Apaixonados, no ramo dele. Sim. Já veterinário. fazendo aquilo que, E o cara, quando que tem paixão. o cara, quando entra na faculdade, ele tem a paixão. E ele estuda para quê? Para cuidar de bicho. Só que a gente vai ensinar ele que ele vai cuidar de bicho, mas vai cuidar de gente também. E vai dar oportunidade para aqueles que não têm condição de levar o animal numa clínica veterinária, leve no Apaixonados. Sim. Então, ele é tudo que ele quer. Sim. É tudo que ele quer. Então, nosso crescimento até hoje foi orgânico. Por quê? Porque eu tinha o cuidado de não dar errado. Porque a gente vê muita franquia que quer vender franquia. Sim. O cara quer vender, não. Eu vou fazer um projeto aqui, um plano aqui, eu vou vender 500 franquias. Eu já tive essa proposta. Tá. Mas e aí? O suporte depois? Não. A gente quer vender. E aí abre 500 e fecha 300. Não, eu falo Não é que assim? não é assim. Você que vive... Cara, eu vivo isso. Eu falo assim, eu vivo franchise há muitos anos e eu falo que a gente precisa defender o franchise porque, sem sombra de dúvidas, é uma forma mais segura, mas tem muita gente que se aproveita do franchise no sentido de não ter algo sólido e quer simplesmente, né, ganhar ali na taxa de franquia que aquele Pronto. empreendedor paga, Isso aí. mas não está pensando na sustentabilidade O cara, para dentro do pega negócio. o cara pega um artista famoso Sim. e mostra o modelo de negócio, inventa, floreia e o cara vai lá e todo mundo compra e depois. Eu já tive muito essa proposta. Então agora a gente está crescendo aos poucos, agora a gente vai dar uma... Agora que já tem um time grande de suporte, eu já posso aumentar. E aí surgiu também, porque Apaixonados hoje está se tornando uma hold que eu tenho. Tá. Apaixonados produtos, eu tenho shampoo, eu tenho tapete higiênico, eu tenho limpa-orelha, limpa não sei o quê, eu tenho uns 20 produtos Apaixonados. Tá, com marca própria. Com marca própria, Apaixonados produtos. Só que eu só vendo para minhas clínicas, por enquanto. Agora a gente vai trabalhar isso para vender para pequenos pet shop. E eu tenho um plano de saúde, Apaixonados Saúde Pet. Tá. Que é um plano de saúde que foi montado por um cara de São Paulo, que era dono da Hair for Pet, que se tornou Porto Seguro, que foi vendido para Pet Love. Tá. Esse cara me ajudou a montar, porque eu tinha um amigo que era CEO da Amil Dental, e o cara que inventou o plano de saúde de São Paulo também era CEO da Amil Dental. Montamos o plano, tem 3 anos o plano, e nós temos 5 mil vidas. O futuro da medicina veterinária vai ser plano de saúde. Assim como foi a medicina humana. Tá. O mesmo caminho e a essência sempre no popular. Popular. Tá. O plano de saúde nosso custa R$70. Entendeu? Com direito, com direito, tem um limitador, mas dá direito o cara trabalhar tudo direitinho. E tem o outro de R$120, que aí dá direito de internação e tal, dá direito a tudo. E a gente vende, a gente tem 5 mil vidas, 4.500 mais ou menos desse plano ouro, que é de 120 mil, e 1.500 desse plano prata, que é R$70. Tá. Isso é o futuro. Nós temos agora a gente está com um plano de negócio para em 3 anos ter 50 mil vidas no plano de negócio. E aí com rede própria. Então a vantagem do cara... Hoje você tem muito. Você tem o Bradesco Pet, você tem o Itaú Personalidade Pet, eles estão tudo criando isso. Tem a Pet Love, que é famosa. Tem vários planos de saúde de quanto... Normalmente isso é seguro, né? O cara paga lá R$120 e tem um valor. Oi? Falar propaganda dos outros? Pode fazer. Pode Qual é o fazer. problema, gente? Pode fazer propaganda. Você não tem que ter medo dos seus concorrentes. Não, também Entendeu? concordo contigo. Você tem que Sim. abrir. Porque quando você vai vender o plano de saúde, gente, todo mundo hoje sabe de tudo. Tá. Nossa. Todo mundo tem internet, YouTube, o cara coloca lá, plano de saúde pet. Aí aparece todos. Aparece toda a relação. E o cara, quando vai comprar o plano, ele que faz você mesmo falou, André mesmo falou. O cara fala assim, mas teu plano dá direito a isso, mas o plano do fulano dá direito a isso. E nenhum tem uma rede própria igual a nossa. Sim, sim. Esse plano da Apaixonados por Quatro Patas, ele é para atendimento somente nas clínicas da Apaixonados por Quatro Patas? Por enquanto. Beleza. Por enquanto. Tá.
A gente nunca sabe. Pode ser que tenha cidades que o cara quer ter o plano da Apaixonados e não é a rede, não é Apaixonados. A gente Tá. não sabe. Mas hoje é 100%. Hoje é 100%. Tá. E aí isso equivale a 5% do faturamento do franqueado. E cria uma receita recorrente. Receita recorrente. O cara só Tá. vai lá. Você fidelizou eu aumentando isso para 50 mil, eu acredito que isso vai equivaler de 30% a 40% de receita do franqueado. Isso vai criar uma dependência do franqueado comigo e uma dependência minha com o franqueado. Onde vai virar sócios ali, porque eu vou colocar cliente lá recorrente, ele vai vender para aquilo, vai ser bom, ele vai falar assim, pô, a franquia, se eu sair da franquia, daqui a 5 anos acabou meu contrato, eu saio, eu perco Sim. esse cara. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. E, na verdade, você cria um ecossistema ali que você consegue atender em todos os momentos aquele cliente, né? Aquele cliente que tem um pet. Se ele quer produto, ele encontra. Se ele tem a necessidade de uma cirurgia, ali tem. Banho e tosa, ele tem. Se ele Internação, quiser... tudo. E com a vantagem... Isso faz com que ele não precise, vamos dizer, provar de uma outra opção. Muito difícil se o cara precisar de uma ressonância magnética. Tá. Mas aí seria... Não chega a 0,0001%. Tá. Os caras... É difícil, porque quem faz isso é o cara que tem muito dinheiro. Aí o animal dele precisa de uma hemodiálise. Tem. Mas quando vai fazer já está muito ruim. Tá. Quem faz hemodiálise do cachorro é um cara muito rico. O classe média não tem conta, porque é muito caro. Então, quase 99,9% apaixonados resolve. Todos os tipos de cirurgias. Tá. E no Rio, a gente é absoluto, porque a gente tem em todos os bairros da cidade do Rio e em todas as cidades do estado do Rio. Eu ia falar isso. A marca no Rio de Janeiro ela é muito forte. Muito forte. Tá. Muito. O que eu estou dizendo, o nosso slogan é: pensou em veterinária, pensou apaixonados. Tem 1 a 10 minutos da sua casa. E tem. Se não tiver, a gente vai abrir. O cara tem que ter uma apaixonada a 10 minutos. Você falou que em toda a cidade do Rio? Toda. Toda a cidade do Rio? No estado do Rio, toda a cidade tem. Então, no estado do Rio, toda cidade tem? Toda cidade acima de 30 mil habitantes tem. Tá. E poucas não tem. Toda. Tá. Região dos Lagos. Conhece? Eu vou falar. Região dos Lagos. Conheço. Mineiro conhece, né? Mineiro conhece Cabo Frio. Aí tu vai lá. Região dos Lagos. Maricá tem. Tá. Saquarema tem. Araruama tem. São Pedro da Aldeia tem. Iguaba tem. Cabo Frio tem 3. Cabo Frio tem 3. Aí depois de Cabo Frio, Búzios tem. Rio das Ostras tem. Tá. Aí começa Macaé. Macaé tem 3. Aí toda tem. Itaperuna tem. Tá. Campos. Tem. E aqui, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói tem 3. Tá. Aí tu vai baixar do Fluminense, toda cidade tem. Na Baixada Fluminense. Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Magé, São João de Meriti, Queimados, Mesquita, toda cidade tem um Apaixonados. E no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a 10 minutos, todos os bairros, 90% dos bairros do Rio tem um Apaixonados. Tá. Se não tiver 10 minutos, está lá numa unidade. Exatamente. Então, ela é muito forte. E aí nós entramos em São Paulo, também há 1 ano e pouco atrás. E aí, como eu disse, eu tenho muito cuidado com meus franqueados. Eu não quero vender franquia. Se eu quisesse vender franquia, eu vendo. A gente tem sistemas, tem empresas que fazem isso, né, Henrique? Sim. O cara vai lá e fala assim, pô, eu vou vender 500 franquias, vou fazer um projeto. Vender. Aí vende depois. Sim. A gente está crescendo em espiral. Tá. Então, vamos para São Paulo? Vamos. Qual é a primeira cidade depois do Rio, São Paulo? Cruzeiro. Abrimos umas. Depois, Pindamonhangaba. Não, já Guaratinguetá. Não abrimos aonde, vamos abrir. Depois, Pindamonhangaba. Temos. O nosso maior franqueado é Pindamonhangaba. Depois, Taubaté. Tem. São José dos Campos. Tem 2. Jacareí. Tem. Jacareí... Não tem alguma outra cidade ali, não. Já falei. Aí Guarulhos entrou na Grande São Paulo. Aí eu parei.
Porque eu ainda não tenho competência Tá. de... Sempre na preocupação, eu falo assim, ó, de Esse é o meu- crescer, mas esse é o meu conseguir problema, entregar lá do outro. Esse é o meu problema. Tá. Porque para me ter alguma coisa na grande São Paulo, eu tenho que ter um diretor médico aqui, eu tenho que ter um suporte lá. É a mesma Tá. coisa de Minas. Agora a gente está com um plano de entrar em Minas. Porque Minas é diferente de São Paulo. Minas tem um povo mais agregador, tem um povo que é mais tradicional, e eles são... Então nós entramos em Minas por onde? Qual é o maior carioca de Minas? Juiz de... Só dou uma opção, que na verdade eles não são mineiros, né? Carioca, né? Juiz de Fora. Juiz de Fora. É. Tudo Tudo flamenguista. Né? Entramos Juiz de Fora, aí você vai entrevistar o doutor Marcelo, que é um professor de faculdade de Minas, de São Paulo, que dá aula de anestesia, de cirurgia, que montou um em Ubá. Tá. E aí agora a gente está com o projeto de abrir... Aí a gente vai lá. Fala aí, Fernando. Na 040, abrindo Iaspiral. Aí vai, Juiz de Fora, Barbacena, né? Você pega Fala aí, ali Orlando. Santos Barbacena, Santos Lafayette, Dumont, Conselheiro Lafayette, Congonhas. Isso, Entendi. por aqui. Porque se você for também por Ubá, ele falou outras cidades lá. Sim, sim. Então a gente vai abrir Iaspiral e chegar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte a gente quer montar uma meia dúzia de clínicas aqui. Cara, Com legal. veterinários e que tragam esse modelo de negócio, porque Minas está pertinho da gente aqui. Sim, sim. A São Paulo também está pertinho, mas São Paulo é outro país. Sim, sim. Lá é uma confusão. Para você entrar lá, tu tem que entrar pesado, porque Deixa eu lembrar que o projeto de expansão Sim. Rio, agora São Paulo e Minas. São Paulo. São Paulo. Não, Minas. mas não adianta querer me levar para São Sim. Paulo pelo seguinte. Para você abrir uma clínica em Belo Horizonte, eu não posso abrir uma clínica em Belo Horizonte. Sim, sim. Eu tenho que fazer propaganda. Eu tenho que entrar na Rede Globo, eu tenho que entrar na Tupi, eu tenho que entrar numa rádio daqui. E como é que eu faço propaganda para uma unidade? Sim. Eu tenho que investir. Então tu tem que abrir 3, 4, 5, para isso você ganhar força, para mostrar que é uma rede. É diferente de tu entrar numa cidade de 100 mil habitantes. Sim. Entrou em Ubá, 100 mil habitantes. O apaixonado é apaixonado. Aí tu entrou, apaixonados Belo Horizonte. Quem que é apaixonado em Belo Horizonte? Não é. Agora, se você fizer um projeto para em 3, 4, 5 meses tu abrir meia dúzia, aí você já entra forte. Sim. É o que eu penso. Senão o cara abre, você não consegue... porque você tem que divulgar. Se você não divulgar, não adianta. Sim. Como é que o cara vai saber que apaixonados... mas tem no Rio. Então, a minha preocupação hoje é essa. Pode ser que eu mude. Né? A gente começa a ser assediado por uma série de coisas. Então, a gente tem o projeto do plano de saúde, que eu acho que é o grande negócio meu, é o plano de saúde. Porque o plano de saúde é operação financeira. Sim. Quanto mais você tem, mais você... Sim. E é uma roda, né? Que É vai uma girando. roda. E no Apaixonado por Quatro Patas é isso, o nome já diz. Eu continuo sendo um protetor. Eu continuo resgatando animais de rua. Se você entrar lá no meu Instagram, @Mazinho do Apaixonados, você vai ver toda semana a gente resgatando um animal de rua, a gente tentando a adoção daquele animal adulto. O Orlando, que está aqui, que é meu redator, vai adotar um animal de rua. Porque ele é sozinho, porque foi uma vontade própria dele, ele mora sozinho. E ele falou, poxa, eu queria um animal. Eu falei, eu tenho um animal para você, ué. Tá. A gente é contra comprar animal. A gente é contra. Por exemplo, tem um detalhe. Não sei se você não conhece, mas se você passar a conhecer, a castração é a solução para a saúde do animal. Porque existe uma doença chamada piometra, que é a infecção no útero do animal que mata o animal em semana. Por quê? O animal não faz como é a coisa que Papa Nicolau, como é que é o nome? Não vai no ginecologista. O animal não vai no ginecologista, ele não faz. Então ele, às vezes, cruza, ou mesmo não cruzando, tem uma cadelinha do amigo meu, Lulu da Pomerânia de Rico, nunca cruzou e morreu de piometra, porque deu alguma infecção. E aí a gente orienta e pede para castrar os seus animais.
Quem não vive de vender, que não vai pegar para você, eu vou fazer porque eu vou ficar com um, vou vender dois, castre o seu animal. Sim. Porque dá isso. E aí todo animal que vai fazer uma cesariana na nossa clínica, ele é obrigado a castrar. A gente perde muito cliente por isso. Ah, é? Porque ninguém faz cesariana dentro da nossa unidade sem castrar. Uhum. Porque normalmente aquele cara está vendendo animal. Então, na verdade, ele vê ali como um comércio, né? Ele não comércio. tá, vamos dizer, entre aspas, ele não está preocupado com a saúde do animal, entre aspas, tem né? Tem muitos vendedores, tem muitos canis que fazem isso. A gente não é contra, mas a gente não compactua com isso. Tá. Quer fazer a cesariana com a gente, tem que castrar. Então, protetor, eles vão procurar outra clínica. Não tem problema nenhum. Mazinho, fala um pouco com relação assim, hoje 98 unidades. 98. Qual o objetivo, né, quando a gente olha... Né, 98 unidades, 90% no Rio, 10% em São Paulo e Minas. Agora, nosso objetivo Rio já saturou. Hoje a gente é campeão no Rio de Janeiro, a gente é referência no Rio de Janeiro. A nossa agora é expansão para Minas e São Paulo. A gente quer abrir em Minas e São Paulo, a gente quer abrir nos próximos 2 anos aí, no mínimo 50 unidades. 50 unidades em 2 anos? 2 anos. Tá. Isso... Por que a gente tem uma capilaridade muito forte? Porque a gente fica sendo a clínica do bairro, a clínica popular, a clínica que está ao lado do cliente. E para o franqueado, por que o franqueado tem 20% de lucro? Porque a gente tem negociação com fornecedores, eles negociam com os fornecedores um valor em que todas as clínicas compram pelo mesmo valor. Por exemplo, vacina. Se você pegar uma vacina, uma clínica normal, ela compra uma vacina por R$30. Porque ela compra 2, 3 caixas por mês. Eu negocio comprar 1.000 caixas, 2.000 caixas. Então o meu franqueado paga R$21 numa vacina. Tá. O lucro dele é muito maior. Sim. E nisso, em todos os produtos, também é assim. Então, qual o franqueado? Você que é franqueado, você que é médico veterinário, quer abrir sua franquia em Minas e São Paulo. Você vai ter suporte da Apaixonado Quatro Patas, capilaridade da maior rede de clínicas veterinárias e pet shop do Brasil, né? E negociação com fornecedores. Sim. Então, a gente está aí crescendo, estamos com nossa humildade, muita humildade, mostrando que foi um negócio que foi crescendo organicamente. Sim. Não foi criado. Vamos criar uma franquia. Vamos criar uma franquia eu queria criar Apaixonado por Pizza. É uma coisa que eu tenho lá na frente. E aí é um outro modelo de pizza, o cara cria lá e não sabe se vai dar certo. Sim. O meu negócio não. O meu negócio foi criado porque eu comecei na proteção animal, eu continuo na proteção animal. A nossa Apaixonados, a gente destina 10% de todo o lucro da franquia para manter o nosso abrigo, que hoje temos quase 1.000 animais, tá? Que não é um canil, é um abrigo. Os animais são criados soltos ou piquetados em 50 e 50. Apaixonado é isso, o nome já diz, é apaixonado. Se você é apaixonado por quatro patas, se você tem uma paixão, você vem para Apaixonados por Quatro Patas. Eu vejo, o Mazinho, nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, eu vejo assim, primeiro uma grande paixão por aquilo que você faz, né, e uma marca que tem um grande propósito, né? Eu falo, não é ali simplesmente vender uma franquia, tem um propósito, Não. tem uma preocupação no crescimento, na preocupação na sustentabilidade, né, daquele que vai estar lá levando a marca para aquele mercado, pro cliente final, né, levando o melhor preocupado. serviço, o melhor produto. A gente fala que a gente não pode perder o cliente. Muitas vezes o cara vai lá e vai gastar R$400 e ele só tem R$200. Você tem que dar um jeito de chamar ele. E ele é cliente do bairro ali, você conhece. Faz fiado para ele. Faz ele assinar um documento que vai pagar R$50 por mês. A gente tem uma operação que também é importante para o franqueado. A gente tem acordo também com os cartões de crédito. A gente tem a menor taxa em 10 vezes, sem juros. Então, a gente vende em 10 vezes e recebe no mesmo dia. E a gente tem isso com uma taxa muito pequena, porque a gente negocia para todo mundo e
cara não é obrigado a ficar agora. Sim. O cara vai pegar uma taxa que é o dobro do que a gente negociou. Então, você tem que facilitar a vida do cliente. O cliente tem sempre razão. Tá. E se ele não tem razão, ele tem mais razão ainda. Uhum. E aí você, franqueado, vai ganhar teu dinheiro, vai trabalhar naquilo que tu gosta e vai ter uma paixão, que são os animais. E isso agora tá moda. Uhum. Mas a gente vem de muito tempo. Sim. Eu falo agora, a moda está muito mais por likes, né, do que Isso. propósito em si. E a gente, quando vê um negócio com um propósito forte, eu vejo assim, uma preocupação sua em querer crescer mais. Porque eu falo 50 unidades daqui 2 anos, você não acha? É pouco. É pouco. É, mas se for sustentável, é legal. Entendeu? Porque 50 unidades em 2 anos, isso vai dar 2 unidades por mês. É. Mas eu quero que você pense, ó, depois do podcast, eu falo É. assim, ó, eu falo que assim, ó, pensa comigo, Mazinho, o brasileiro, ele quer empreender. É o segundo maior sonho do brasileiro, querer ter o próprio negócio, mas nós não fomos educados a empreender. Sim. Na escola, ninguém, muitas das vezes, teve ali um pai feirante para ensinar o filho, né, essa arte da venda, né? E as pessoas acham que empreender é simplesmente, né, de um dia para o outro, monta um negócio, o dinheiro cai do céu, sem trabalho, e a gente sabe que não é assim. E o sistema de franquias, ele vem, eu falo, para trazer um lado social para aquele que quer empreender, né, trazendo essa experiência, trazendo essa força da marca, né, na capacidade de compras para levar um custo menor para que tenha margens melhores, essa troca entre o franqueado e a franqueadora, a troca entre os próprios franqueados da rede. Então, quando a gente tem, na minha opinião, um bom negócio, como Apaixonados por Quatro Patas, eu acho que a gente tem um papel social, né, em dar oportunidades às pessoas em empreender através desse negócio que já foi validado, que é um negócio próspero. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Eu falo que eu acho que o nosso papel aqui é incentivar bons negócios a crescerem. E quanto mais cresce, mais a gente está ali ajudando animais, empreendedores, né, nos seus mercados. Então, eu acho que esse número aí você vai dar uma repensada. Vai ter pessoas que vão gostar desse né? Tem pessoas que vão gostar, né, desse número, né? Eu falo o mercado e eu acho que é isso. Eu acho que a partir do momento que você conhecer... Eu tenho muita preocupação com a minha marca. Sim. A gente tem que despreocupar disso, né? Mas eu tenho como se fosse um filho. Então. Só que o filho também. Só que o filho também. Você tem que ter hora. Deixa. Exatamente. Você tem que deixar ele crescer, né? Eu falo que você não pode prender demais o filho, não. Tu acha que está na hora de eu dar liberdade para o filho crescer. Eu tenho que ser, eu estou sendo convencido disso. Não. Então, e também na questão da sucessão. Uma grande empresa é aquela que não depende muito do seu dono. Sim. Né? Hoje eu trabalho muito mais da questão da expansão e da questão do plano de saúde Apaixonado Saúde Pet. Que hoje a gente tem 5 mil vidas e que está direito ao atendimento em toda a rede Apaixonados. Toda a nossa operação está sendo tocada por profissionais executivos. Né? Suporte, compras, marketing, tudo tocado. Então, hoje me dá uma tranquilidade mais de tocar a expansão. Show. Muito bom o bate-papo aqui, Obrigado. viu? Gostou do bate-papo aqui? Gostei da história, muito bom. Muito bom. História é boa. Contar a história é sempre muito bom, né? Muito bom, cara. Eu escutei a tua história, um pouquinho da sua história, né? Como eu disse no início aqui no Rio, falei... O Mazinho tem que ir para Minas lá, né? Para a gente prosear um pouquinho. E eu falo, né? Mostrar essa história para outras pessoas, né? Que querem empreender, que querem conhecer um bom negócio. Eu acho que essa é a nossa missão. Estamos escrevendo nosso livro, da nossa biografia. Nosso redator está ali, ele me acompanha por todo lugar para a gente conhecer o menino que começou vendendo banana, que passou por várias coisas, vai estar lá no nosso livro, onde nós chegamos. Porque as pessoas pobres, elas só conseguem, pelo que eu vejo, transformar a vida dela na venda. Sim. No empreendedorismo, na venda. Ou vendendo limão, ou vendendo banana. Mas você não pode ficar parado, né? Se você tem uma banca de feira, tu tem que ter 2. Daqui a pouco tu monta um mercadinho pequeno. E você vai empreendendo e tocando e trabalhando e sonhando. E o pobre só pode crescer assim. A história do menino pobre que, através de vender as coisas, chegou onde chegou.
Show, muito bom. É o seguinte, Mazinho, nós temos uma missão. Vamos. E eu acredito que nessa construção de um país melhor, um dos principais pilares, você acabou de falar, é o empreendedorismo. Beleza? O empreendedorismo é capaz de construir um país melhor. E a gente sabe que muitas pessoas, né, querem empreender, têm um sonho, mas muitas das vezes estão paralisadas. Sim. Porque tem algo que eu falo que todos nós, né, temos, são os medos. Né? O medo de dar aquele passo para algo que a gente, né, não tem, eu falo ali, a segurança daquilo que vai acontecer. O medo muitas das vezes nos paralisa. Então eu quero que você, olhando para aquela câmera, né, incentive essas pessoas nessa sua experiência de alguém que construiu um império nesse segmento pet, mas que veio lá de baixo, vendendo bananas, incentivando pessoas a terem o mesmo sucesso que você. Eu não tenho dúvida que se você tem uma paixão na sua vida, se você gosta de trabalhar, se você também investe, não é investidor, mas se você tem uma pequena economia, você procura Apaixonados por Quatro Patas. Entra lá no nosso site, Apaixonados por Quatro Patas. Entra no nosso Instagram, @Apaixonados por Quatro Patas. Conheça o nosso modelo de negócio. Se você for veterinário, médico veterinário novo, que pode ser pobre, pode ter feito a veterinária através de programas do governo, que não tenha dinheiro, procure que a gente tem um sistema também de investimento para você, veterinário. É um negócio que te dá 20% de lucro e que é seguro, porque foi testado e aprovado por todos que estão nesse negócio. Bem, você que é de Minas, São Paulo, Apaixonados por Quatro Patas. Show, muito bom, muito bom. Falei que a história seria maravilhosa por aqui, por isso você continue aqui, se inscreva no canal sempre para não perder boas histórias como essa. Deixa eu agradecer. Claro. A você. Agradecer o Henrique, agradecer o Mendonça, que está ali atrás, Samuel, que está ali, a minha equipe que veio me acompanhar. Obrigado mesmo, irmão. Eu que agradeço. Obrigado cara. do fundo do coração. A casa é nossa recebi, aqui. Fiquei muito impactado aqui com o teu negócio também, onde você tem uma equipe maravilhosa, o teu suporte. E eu comecei a copiar algumas coisas aqui, a gente sempre aprendendo. Mas eu estou aqui para te falar tudo, carinho, tá? Obrigado demais, tá? Obrigado. Tamo junto. Valeu, obrigado. Você que também está acompanhando aqui, continue, né? Continue a maratona, sempre tem um vídeo legal aqui do lado.